Olá, meus irmãos. Rubens Pantano Filho, da Academia Campinense Maçônica de Letras. Estamos de volta com mais um Tempo de Estudos. Hoje, nós vamos, pela data de 11 de agosto, que é o Dia do Advogado, nós vamos fazer uma homenagem importante a um grande maçom e advogado, Luiz Gama. Bem, primeiramente, precisamos pensar que 11 de agosto, qual é a razão dessa data? A questão é que, em 11 de agosto de 1827, foram fundadas as duas primeiras faculdades de Direito do Brasil. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, hoje pertencente à Universidade de São Paulo, e também a Faculdade de Direito de Olinda, posteriormente, em 1854, transferida para Recife, em Pernambuco. Então, por conta dessa data, no dia 11 de agosto, se comemora o Dia do Advogado. Bem, nós temos aqui na tela vários maçons importantes, advogados, que em suas épocas marcaram presença significativa na história do nosso país. Aristides Lobo, Francisco de Paula Rodrigues Alves, Joaquim Nabuco, Saldanha Marinho, o Barão do Rio Branco, Júlio Prestes, Manuel Ferraz de Campos Sales, Prudente de Moraes, Venceslau Braz e Washington Luiz, entre outros, né? Mas consideramos que talvez o mais importante maçom, advogado, um militante da causa abolicionista, é Luiz Gama. Daí a razão dessa homenagem que fazemos a ele. Luiz Gama, ele nasceu em Salvador, na Bahia, em 21 de junho do ano de 1830. A sua mãe era uma negra, liberta, né? Ex-escrava, e o seu pai era um comerciante branco. Luiz Gama, ele foi criado pelo seu pai, porque a sua mãe, ela parte para o Rio de Janeiro, participa da revolta da Sabinada, e parece que depois disso ele não tem mais contato com a sua progenitora. Ocorre que, aos 10 anos de idade, Luiz Gama foi vendido pelo seu pai como escravizado, apesar de ter nascido liberto. Seu pai o vendeu por conta de dívidas que havia contraído em jogos de azar. Então, nessa data, 10 de novembro de 1840, ele é embarcado em um navio de tráfico, com destino às províncias do Sul, e ele acaba chegando em São Paulo, onde é escravizado como doméstico, trabalhava na casa de um comerciante aqui de São Paulo. Aí é interessante que na casa desse, entre aspas, né, do senhor, ele convive com um hóspede vindo de Campinas, chamado Antônio Rodrigues do Prado Júnior, que o ensinou as primeiras letras. Rapidamente, Luiz Gama aprende a ler e escrever, inclusive consta que posteriormente ele teria ensinado a ler e escrever os filhos do seu, digamos, do seu patrão, não é? E aos 17 anos, a história, alguns contam de uma maneira, outros de outra. Uns dizem que ele conseguiu provar que ele era nascido liberto, sem ter fugido da casa desse senhor. Outros dizem que ele fugiu e de alguma maneira conseguiu provar, então, que ele era um nascido livre e, portanto, não poderia ser escravizado. Bem, uma vez liberto, Luiz Gama trabalhou na antiga Força Pública, né, do Estado de São Paulo, Polícia Militar hoje. Também trabalhou como escrivão de polícia, ainda como escrevente de uma repartição pública, né? Por conta da amizade com um professor da Faculdade de Direito, de nome Conselheiro Furtado de Mendonça, é que Luiz Gama começou então a se dedicar ao estudo do direito e, inclusive, ele adquiriu uma cultura tal nessa área que ele resolveu fazer também o curso de Direito na Faculdade do Largo de São Francisco. Obviamente, naquela época, por razões que conhecemos, dada ao racismo reinante, ele foi recusado, não pôde cursar Direito. Mas, dado o seu amplo conhecimento na área, porque era um autodidata, ele se torna um rábula
E o que é um rábula? É um advogado prático, quer dizer, ele adquire uma licença para advogar devido aos seus amplos conhecimentos na área jurídica, né? Luiz Gama também foi escritor, foi um grande intelectual. Em 1859, vejo que ele tinha 29 anos de idade, ele publica seu único livro, chamado Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. Esse livro é, na verdade, uma coletânea de poemas satíricos e líricos, né, com o qual, né, pela primeira vez na literatura brasileira, um negro denunciava as contradições políticas, éticas e morais da sociedade imperial. Luiz Gama também foi jornalista, atuou em vários jornais, né, entre os quais o Correio Paulistano e a Gazeta do Povo. Luiz Gama, como dito, foi um dos raros intelectuais negros do período da escravatura, né, e o único que passou pela experiência de ter vivido no cativeiro, né. Foi um grande lutador pela causa abolicionista e também pelo fim da monarquia. Infelizmente, ele acabou falecendo uns 6 anos aproximadamente antes que tanto ocorresse a abolição da escravatura como passássemos ao regime republicano. Luiz Gama, ele anunciava nos jornais da capital a sua disposição em atuar no sentido de libertar negros escravizados, mas não só se dedicava a isso, como também atendia as pessoas que não tinham poder aquisitivo para resolver questões aí que precisavam da intervenção de um advogado. Também, um dado que é importante para nós, maçons, é que Luiz Gama foi maçom. Consta que foi um dos fundadores da Loja América, né, na capital paulista, onde, apesar de não haver muitos registros, consta que também teria pertencido o Rui Barbosa, né? Essa loja foi uma loja muito atuante na causa abolicionista. Juntamente com Ângelo Agostini, um desenhista ítalo-brasileiro, e Américo de Campos, eles fundam um jornal, Cabrião. Durou pouco tempo, mas era um jornal também satírico que tinha uma ação pró-abolição e pró-encerramento do período monárquico. Os três pertenciam à Loja América, teria sido fundada por Luiz Gama também, e comungavam então os mesmos ideais abolicionistas e republicanos. Consta que quando Luiz Gama faleceu, ele era inclusive o venerável da Loja América, e mais tarde, em homenagem a ele, alguns irmãos fundaram uma loja chamada Luiz Gama, irmãos oriundos da Loja Trabalho e Ordem e da Loja Progresso. Bem, Luiz Gama faleceu em 1882, mais precisamente no dia 28 de agosto. Seu funeral foi muito concorrido na cidade de São Paulo. Consta que compareceram mais de 3.000 pessoas de todas as classes sociais, né, disputando uma oportunidade para carregar o esquife de Luiz Gama, né? Nesse episódio também consta que uma parte do comércio de São Paulo cerrou suas portas, e quando o cortejo fúnebre passava, jogavam-se flores pelo caminho, né? Tal era o respeito que Luiz Gama tinha na sociedade, que inclusive alguns proprietários de escravizados, compareceram ao seu funeral. Dada a importância de seu trabalho, em 1931, na cidade de São Paulo, foi erguido um monumento em sua homenagem, monumento esse que aparece agora na figura, que está no Largo do Arouche, em São Paulo. Depois, em 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil reconheceu o trabalho importantíssimo que Luiz Gama realizou e também o seu conhecimento jurídico, dando a ele o título de advogado, veja, muitos anos após a sua morte, né? Um reconhecimento a esse grande advogado, intelectual, maçom e abolicionista brasileiro. Também em 2018 foram promulgadas 2 leis, uma que o considerou então o patrono da abolição
e outra, seu nome foi inscrito no livro de aço dos heróis da pátria e da liberdade, Tancredo Neves. Esse panteão onde esse livro está colocado está em Brasília, como vocês podem ver na figura, e lá então está imortalizado o nome de Luiz Gama. E outra homenagem, duas outras homenagens importantes, é que em 2017, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que o havia recusado quando ele tentou estudar Direito, nomeou uma de suas salas com o nome do Luiz Gama. Não só isso, 4 anos depois, em 2021, a mesma universidade, a Universidade de São Paulo, concedeu-lhe, pós-mortem, o título de doutor honoris causa. Esse foi Luiz Gama, um advogado, abolicionista, republicano, intelectual e maçom. Um paradigma que deve servir, então, de referência para todos nós maçons, em especial aqueles que trabalham na área jurídica. Essas são algumas referências utilizadas para a elaboração deste trabalho e espero vocês no próximo Tempo de Estudos.